Caríssimos colegas, muitíssimo boa tarde. É uma imensa satisfação estar novamente com vocês em mais uma tertúlia da Academia de Medicina de São Paulo. Essa tarde nos une a presença de um amigo de há muitos anos, um colega ilustre, autoridade reconhecida no tema que será aqui tratado, nosso caríssimo Antônio Fernandes Moron. Tenho o privilégio de conviver com ele já há muitas décadas, desde o tempo de acadêmicos, residentes, no início da nossa vida profissional, pude acompanhar o seu interesse pela medicina fetal e o seu desenvolvimento nesta área. É um grande privilégio, é uma honra muito grande nós termos o professor Antônio Fernandes Moron na Academia de Medicina de São Paulo, compartilhando conosco a sua extensa experiência nesse tema. E, portanto, sem mais delongas, eu passo a palavra ao Antônio Fernandes Moron, e as observações sobre a pianista e a música que nos acalentou nessa introdução a esta reunião e que sucederá a ela, eu farei ao final da apresentação do Dr. Antônio Fernandes Moron. Portanto, com vocês, caro Antônio Fernandes Moron, por favor. Boa tarde a todos. Privilégio muito grande estar aqui participando das tertúlias acadêmicas da Academia de Medicina de São Paulo. Privilégio muito grande, uma entidade secular, que eu tenho uma honra de poder estar hoje participando com todos vocês, e a convite do meu digno presidente, professor José Luiz Gomes Amaral, pessoa com a qual eu nutro grande admiração, respeito e amizade. Participou efetivamente da nossa família, sendo médico no momento do parto dos meus filhos. Realmente é um momento importante de saudar a todos os acadêmicos que aqui estão presentes, e todos os acadêmicos da academia, que prestam enorme serviço à nossa comunidade, à nossa sociedade, chancelando toda a evidência científicas e orientações que se possa fazer no âmbito da saúde. Realmente é muito importante para que o Brasil e São Paulo tenham uma academia tão bem estruturada e tão bem representada como ela é hoje aqui em São Paulo. E, sem delongas, eu vou apresentar a vocês e vou compartilhar a nossa tela. Então, o tema que o professor José Luiz me propôs hoje é extremamente desafiador e, ao mesmo tempo, bastante desafiador e muito importante dentro da minha jornada de atividades de área de atuação, que é a medicina fetal, com a formação básica de ginecologia e obstetrícia. Realmente, a medicina fetal tem uma trajetória bastante exuberante em nosso meio. O Brasil hoje é um dos países que mais tem dado abertura para o crescimento e desenvolvimento da medicina fetal. E hoje, com muito prazer, a gente percebe que em todos os estados está totalmente bem representada, com uma adequada formação de recursos humanos
e uma infraestrutura bastante capacitada para atender a nossa população. Na agenda de hoje, nós vamos discutir o conceito e a evolução da medicina fetal, a introdução da medicina fetal na prática obstétrica, o gerenciamento de risco obstétrico, os indicadores de saúde fetal e perinatal, o redesenho da assistência neonatal bastante necessário, e vou apresentar aos senhores 3 exemplos de área de atuação importante da medicina fetal, que atua em parceria particularmente com a obstetrícia, no intuito de oferecer um atendimento adequado em relação à parte de pré-natal, da assistência perinatal, que é o diagnóstico e tratamento das anomalias fetais, a prevenção da prematuridade, as possibilidades da prevenção do óbito perinatal e fetal. E faremos, no final, uma consideração sobre o que nós apresentamos aos senhores. O principal objetivo da atenção pré-natal, perinatal e puerperal é acolher a mulher desde o início da gravidez, assegurando ao final da gestação o nascimento de uma criança saudável e a garantia do bem-estar materno e neonatal. É dentro desse conceito que surgiu a medicina fetal. Ela surgiu a partir da consolidação da assistência obstétrica hospitalar e ambulatorial em nosso país, da evolução dos cuidados com as gestantes consideradas de alto risco. Aqui tem um papel importantíssimo a perinatologia, a implementação da ultrassonografia na prática obstétrica e a possibilidade do diagnóstico e tratamento das anomalias fetais, uma vez que passamos a entrar dentro do ambiente intrauterino, avaliar o crescimento e desenvolvimento fetal, ver as condições do bem-estar fetal, ver as condições do líquido amniótico, do cordão umbilical, da placenta, e assim avaliar adequadamente todo o desenvolvimento fetal. E, fundamentalmente, a necessidade do gerenciamento do risco materno e fetal. E esse gerenciamento do risco materno e fetal é particularmente relacionado às anomalias fetais, à prematuridade, o fator mais importante do risco perinatal, os distúrbios do crescimento fetal, tanto da restrição do crescimento, como também do crescimento maior da criança, chamado macrosomia fetal, das intercorrências clínicas, principalmente a hipertensão arterial, a pré-eclâmpsia, o diabetes mellitus e outras intercorrências que hoje se associam ao cuidado da gestante, e também as intercorrências obstétricas, particularmente a placenta de inserção segmentar, o descolamento prematuro da placenta, a ruptura prematura de membranas e assim por diante, as grandes causas das intercorrências obstétricas. Mas um fato extremamente desafiador para todos nós é a questão do óbito fetal e perinatal, que nós devemos fazer todos os esforços no sentido de minimizá-lo cada vez mais. E, para os senhores terem uma ideia, é muito importante ver essa questão do óbito fetal e perinatal dentro do contexto da mortalidade infantil, uma vez que fatores maternos e perinatais são responsáveis por 75% dos óbitos infantis do Brasil. O período da gestação e o período da primeira semana após o nascimento representa 75% de todos os óbitos que ocorrem no primeiro ano de vida dessas crianças. E aqui estão as causas mais importantes: a prematuridade, baixo peso, a asfixia perinatal, as anomalias congênitas, as complicações obstétricas e as comorbidades maternas que nós temos que avaliar de forma bastante detalhada. A medicina fetal, ela atua no gerenciamento do risco materno-fetal e ela é provocada, ela é procurada, o profissional, o especialista busca recursos, é provocado na sua assistência pelo paciente, pelo médico, onde solicita uma avaliação materna e fetal,
ele faz avaliação e acompanhamento presencial ou remoto e busca também ajuda de outros especialistas e também de uma equipe multiprofissional. E esse acompanhamento é longitudinal, tanto durante a gestação, o parto e o período pós-parto, e fazendo uma avaliação e análise dos desfechos que ocorreram. Muito importante na questão da estimativa do risco materno e fetal e o resultado perinatal adverso é essa estimativa de risco, onde leva em consideração a história clínica, os testes bioquímicos, exames laboratoriais, exames de imagem, que é, sem dúvida, uma das grandes ferramentas que a medicina fetal tem, que é a ultrassonografia, que permite fazer exames repetitivos nessas pacientes, e ele busca avaliações dentro do contexto da história clínica, dos diagnósticos que vão sendo realizados, estabelecer o chamado índice de comorbidade obstétrica, onde você vai avaliando a possibilidade de risco da morbidade materna grave, e à medida que aumenta essa morbidade materna, nós vamos ter um resultado perinatal adverso mais frequente. Por isso, dentro dessa assistência ambulatorial, que é a chamada assistência pré-natal, a medicina fetal colabora na formulação de protocolos baseados em evidências e em valor da entrega dos seus resultados. Ela busca a aderência e a assiduidade do paciente, protocolo de atividades clínicas, suporte laboratorial e protocolo de atividades multiprofissionais. E hoje, em função principalmente do contexto da pandemia do Covid-19, a telemedicina, o telecuidado, o telemonitoramento ganharam uma relevância muito grande, onde você pode interação entre médicos e médicos e entre o médico e o paciente, otimizando muito a assistência pré-natal dessas pacientes. Mas dentro desse todo esse contexto que nós temos hoje, é fundamental que seja feito um redesenho da assistência pré-natal, onde o cuidado deve ser centrado nas necessidades de cada gestante e baseado na estimativa do risco obstétrico estabelecido no início da assistência pré-natal. Não se admite mais uma situação onde a assistência pré-natal é formulada de uma mesma maneira para todas as gestantes. Cada uma tem suas necessidades individuais e nós devemos redesenhar toda essa assistência em termos de conteúdo, em termos de frequência, de acordo com as necessidades de cada gestante dentro do seu contexto de risco. E, particularmente, dentro dos chamados riscos de anomalias congênitas, é muito importante a relevância desse tema e o seu impacto na saúde populacional, uma vez que a anomalia congênita ela ocorre 1 a cada 33 recém-nascidos. E isso passa a ter uma repercussão de cadeia muito importante do sistema de saúde. E aí a importância que hoje nós temos do rastreamento e o diagnóstico pré-natal de forma sequencial para que possamos fazer um diagnóstico adequado, estabelecer um protocolo de conduta e atendimento nessa criança que é portadora de algum tipo de anomalia. Nós temos ferramentas hoje muito robustas e muito importantes. Nós temos a história clínica e o cálculo de risco no início da gestação, os métodos bioquímicos para rastreamento de anomalias cromossômicas, como o beta-HCG, o PAPEI, a ultrassonografia em todas as fases da gestação, a ressonância magnética, uma aplicação mais restrita em casos individualizados, a pesquisa do DNA fetal livre no sangue materno através do chamado NIPT, hoje ganhando uma aplicabilidade maior no rastreio dessas malformações. Mas o clássico ainda é o estabelecimento do cariótipo fetal, avaliando tanto a parte numérica quanto a parte estrutural cromossômica, e quando há uma necessidade que nós vamos ter um resultado mais rápido, nós temos o PCR para quantificação do sinal
de certos cromossomos, particularmente o cromossomo 13, o 18, o 21 e o X e o Y. Mas temos hoje uma aplicação cada vez mais da avaliação dos microarranjos cromossômicos, tanto para deleções como para microduplicações. O microarray tem um papel muito importante. Da mesma maneira, para as doenças monogênicas, nós temos o chamado sequenciamento genético, que é a pesquisa do exoma. E essa pesquisa, esse rastreamento, inicia já no primeiro trimestre da gestação, o chamado ultrassom morfológico de primeiro trimestre, que tem um momento adequado para ser feito entre 11 e 14 semanas, quando o comprimento cabeça nádiga do embrião é de 45 a 84 milímetros, onde nós vamos definir com bastante precisão a idade gestacional, podemos fazer uma avaliação morfológica de todos os segmentos do feto nas suas fases mais iniciais, o cálculo de risco para anomalias cromossômicas baseados na história clínica, baseado em marcadores ultrassonográficos, testes bioquímicos, e podemos aproveitar esse momento para rastrear se aquela gestante apresenta risco para pré-eclâmpsia ou uma restrição de crescimento fetal. Aqui o exemplo que eu apresento aos senhores do rastreamento da trissomia 21, onde nós fazíamos há muito pouco tempo atrás, talvez 20 anos atrás, nós usávamos apenas a idade materna, onde a capacidade de rastreamento é ao redor de 30%. E hoje, quando eu uso todos os marcadores possíveis, esse rastreamento chega a 95%, mostrando um papel importantíssimo e que deve ser feito de maneira universal no início da gestação para todas as mulheres que atendem ao serviço de pré-natal. A pesquisa do DNA fetal livre no sangue materno é hoje uma grande realidade em nosso país. Ela é detectável a partir de 4 semanas e aumenta durante a gestação, é de origem placentária e é decorrente da apoptose de células trofoblásticas. E 10 a 20% do DNA livre circulante materno é de origem fetal, e quando ocorre o parto ou o óbito fetal, ele desaparece dentro de 30 minutos. Veja a taxa de detecção do DNA livre no sangue materno, ao redor de 99% para a trissomia 21, 18 e 13%, e trissomia 13, mostrando um papel importante de identificação dessas trissomias, que são as mais frequentes. E também a monossomia do cromossomo X, ao redor de 95,5%. Portanto, um procedimento de uma sensibilidade muito grande. No entanto, é um teste de rastreamento e não de diagnóstico. Uma vez esse rastreamento mostrar alterado, é necessário prosseguir com testes de diagnóstico através de procedimentos invasivos. Outro momento importante para avaliação morfológica fetal pela ultrassonografia é a ultrassonografia morfológica do segundo trimestre, que é feita entre 18 a 24 semanas, dependendo do risco materno. Você realiza uma análise morfológica, biométrica bastante detalhada e também funcional. Analisa o padrão de crescimento fetal, analisa a placenta, o líquido amniótico e faz também, nesse momento, o rastreamento do parto prematuro e pré-eclâmpsia. E faz também, no caso de você identificar uma anomalia e que potencialmente é tratável durante a gestação, o planejamento terapêutico fetal. A sensibilidade para o diagnóstico de anomalias estruturais é considerada de 85% a 90%, mostrando a grande especificidade e sensibilidade desse método diagnóstico. Aqui uma estatística muito importante do maior centro hoje mundial de Londres, do professor Kypros Nicolaides, onde mostra um rastreamento, a aplicação da ultrassonografia morfológica, da neurosonografia, da ecocardiografia, que é para variações do sistema nervoso central, e da ecocardiografia e do coração fetal. Então, ao redor de
101 mil gestantes, foi observado 0,8% de anomalia cromossômica, 1,7% de anomalia estrutural e anomalias diagnosticadas no período pré-natal de 95,3%, mostrando o grande poder que essa tecnologia tem de rastrear e diagnosticar as anomalias fetais. E veja aqui, se nós analisarmos ao longo da jornada do paciente, em relação ao trimestre e a realização do momento após o nascimento dessas crianças, vamos ver que a maioria é diagnosticada ao redor do segundo trimestre, 53,8%. Mas veja, no primeiro trimestre é possível identificar 27,6%, aproximadamente um quarto das malformações diagnosticadas durante a gestação é possível identificar no primeiro trimestre. Mas veja hoje outro fato muito importante, é o terceiro trimestre da gestação, onde 14% das anomalias são identificadas, mostrando a importância do rastreamento e o diagnóstico, e que deve ser feito de uma forma que ele seja longitudinal, que você, uma malformação não diagnosticada no segundo trimestre, ela pode ser identificada no terceiro trimestre, em função, possivelmente, das condições da realização da ultrassonografia, ou porque a anomalia é pequena, por exemplo, uma comunicação interventricular muito pequena, que não seria identificada no segundo trimestre. Apenas 4,7% das anomalias são identificadas logo após o nascimento. E veja, dentro desse espectro, nós temos situações onde é possível identificar todas no primeiro trimestre, em verde, por exemplo, nós temos a gastrosquise, a onfolocele e a anencefalia. Mas nós temos situações que só são identificadas após o nascimento, como o ânus imperfurado e o palato fendido, mostrando que é muito importante, quando dizer avaliar se a anomalia foi ou não identificada, nós temos que saber o tipo de anomalia e ver a possibilidade dela ser identificada no primeiro, no segundo ou no terceiro trimestre, ou somente após o nascimento. Isso é um grande fato importante para nós protegermos a tecnologia, que ela tem as suas limitações, que ela nem sempre consegue identificar todas as anomalias fetais. Em relação ao diagnóstico genético fetal, onde agora nós vamos confirmar o diagnóstico que tem uma determinada doença genética e de uma anomalia estrutural diagnosticada por ultrassonografia ou ressonância magnética, o cariótipo é o mais importante. 32% ele consegue identificar uma anomalia cromossômica. Os microarranjos cromossômicos, eles acabam incorporando um valor de 6% da identificação do diagnóstico final. E o sequenciamento genômico, 10%. Por que isso é importante? Porque ao identificar pelo sequenciamento genômico o tipo de doença monogênica, eu posso saber se aquela foi uma mutação nova, ou ela foi uma anomalia recessiva, ou uma anomalia dominante. E isso implica muito no aconselhamento genético futuro desse casal, com grandes implicações reprodutivas. Entrando agora na questão da possibilidade de tratamento ou de prevenção de anomalias fetais. Nós temos hoje a possibilidade de terapêutica fetal medicamentosa ou através de procedimentos invasivos. As formas de tratamento de natureza preventiva, nós temos a mais importante, a mais difundida, que é o uso pré-concepcional do ácido fólico na prevenção dos defeitos do tubo neural. Isso hoje é uma prática regular, tem que ser aconselhado durante toda a vida reprodutiva da mulher, informada dos seus benefícios. Os corticoides para a indução da maturidade pulmonar nas situações de risco da prematuridade. O sulfato de magnésio para neuroproteção abaixo de 32 semanas, quando o parto é iminente e você tem que atuar para proteger o sistema nervoso central. A imunoglobulina anti-D para prevenção da aluminização RH.
E aqui um dado muito importante, que o Brasil é exemplo disso, onde hoje nós temos a disponibilidade da imunoglobulina anti-D no Sistema Único de Saúde, a possibilidade de fazer essa prevenção, e isso faz com que a incidência de casos de alunização caiu tremendamente em todo o território nacional, mostrando hoje uma prática totalmente incorporada dentro da assistência pré-natal. E, recentemente, a aspirina passou a ser a grande vedete do momento como uma droga de natureza preventiva, que era usada no primeiro trimestre, abaixo de 16 semanas. Naquelas mulheres de risco para a pré-eclâmpsia, ela acaba levando uma redução das formas precoces e graves da doença, também da instalação da restrição de crescimento fetal. Outro fato importante em termos de tratamento, nós temos o tratamento das taquiarritmias fetais, que levam ao risco fetal. Nós temos a possibilidade da digoxina, a amiodarona. Nos casos onde você diagnostica a toxoplasmose congênita, nós temos a possibilidade de tratamento com a sulfadiazina, a pirimetamina. Na citomegalovirose, nós temos o valaciclovir, hoje com protocolos muito bem estabelecidos, a transfusão intrauterina nos casos de anemia fetal, a aminofusão de repetição nos casos de oligoma. As cirurgias fetais são as mais difundidas. Nós temos as derivações, as fetoscópias, aqui um exemplo de uma uropatia obstrutiva, onde você coloca uma válvula de derivação no interior da bexiga, ela acaba derivando essa urina e não permite o comprometimento renal. E a criança nasce aqui com a válvula bem posicionada. Outro caso importante de grande risco fetal é a transfusão fetal, onde você pode fazer a ablação dos vasos placentários com laser através da fetoscopia, e aqui a possibilidade da cirurgia da mielomeningocele, das cirurgias abertas, onde você pode fazer a abordagem intraútero, como o neurocirurgião faz logo após o nascimento, levando a possibilidade da criança nascer com toda a sua cicatriz já restabelecida, a sua lesão lombar, fazendo um procedimento bastante elegante e bastante seguro. A história da cirurgia aberta da mielomeningocele é muito importante, e eu me orgulho muito da Escola Paulista de Medicina, do Hospital São Paulo, que nos permitiu desenvolver essa técnica cirúrgica, que não utiliza devices como o uso dos grampeadores, e isso nós fizemos em 2003, as primeiras cirurgias no Hospital São Paulo, e após a publicação do MAMES, o maior ícone de referência da cirurgia aberta do mielomeningocele, que hoje completa 10 anos. E aqui a nossa primeira paciente, pós a publicação do MAMES, de 10 anos, que ela está mostrando a capacidade adequada de sua parte neurológica, motora e também da sua atividade cognitiva. Hoje nós estamos adentrando também nas cirurgias fetoscópicas, onde há a possibilidade de associar as duas técnicas e minimizando, assim, os riscos dessas crianças. O risco do parto prematuro é muito importante, e o mais importante nós temos buscar identificar essas pacientes. Ela é de etiologia variável, porque nós temos o trabalho de parto prematuro, que responde por 40%, a ruptura prematura de membranas, 30%, e a prematuridade de causa médica, que cada vez está aumentando cada vez mais. Infelizmente, nosso país, a taxa que estava declinando, na última avaliação, ela teve um ligeiro aumento, nós temos ao redor de 11% de casos de prematuridade em nosso meio. Esse estudo muito significativo, realizado com mais de 6 milhões de crianças pela professora Ruth Ginsburg, da Escola Paulista de Medicina, ela mostrou que a mortalidade neonatal no estado de São Paulo é de 8 a cada 1.000 nascidos vivos. E ela é decorrente dos distúrbios respiratórios, das malformações, das infecções, da asfixia perinatal. E elas ocorrem 50% 3 dias após o nascimento, mostrando o grande impacto da prematuridade, mostrando que quanto mais precoce o nascimento das crianças, maior
taxa de mortalidade neonatal entre essas crianças, mostrando a necessidade da prevenção da prematuridade. E hoje nós fazemos através do rastreamento sistemático das mulheres de risco, utilizando a ultrassonografia transvaginal por ocasião da ultrassonografia morfológica do segundo trimestre. Ele apresenta um ponto de corte de menor ou igual a 25 milímetros, e quando você identifica o chamado sinal do afunilamento, onde existe o remodelamento cervical muito acentuado, o risco da prematuridade aumenta, particularmente o risco de nascimento abaixo de 34 semanas. Quando associa o chamado sinal de natureza infecciosa, chamado SNUD, essa incidência aumenta cada vez mais, e nós temos que estar muito atentos em relação a isso. E a natureza infecciosa ficou muito clara nesse estudo que nós fizemos na Escola Paulista de Medicina, financiada pela Fundação Bill Gates, mostrando que à medida que você reduz o tamanho cervical, você aumenta a incidência de bactérias que não protegem o trato genital da mulher, não protege o colo, e com isso surge a vaginose e as complicações do parto prematuro. Aqui nós desenvolvemos hoje atividades integradas na prevenção do parto prematuro, que envolve a avaliação, o uso da progesterona vaginal, a cifragem do colo uterino, o pessário cervical, antibióticos, uterolíticos, corticoides e sulfato de magnésio, de acordo com o risco de cada paciente. Nós temos aqui, usando essa tecnologia, que é possível nós termos ao redor de 86% de partos acima de 37 semanas, mostrando a importância do rastreamento, da intervenção para propiciar o nascimento dessa criança no termo. Seguindo o risco final, nós vamos falar sobre a mortalidade fetal e perinatal em São Paulo. E esse estudo da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, do ano passado, mostra que nesses parâmetros não se modificaram praticamente na última década em nosso estado, mostrando que é necessário uma implementação de novos protocolos de intervenções para que possamos modificar essa trajetória da mortalidade fetal, da mortalidade neonatal precoce e da mortalidade perinatal. E, para isso, hoje nós temos possibilidades da prevenção do óbito fetal e perinatal, e a revisão Cochrane mostrou, em dezembro do ano passado, um conjunto de intervenções factíveis e possíveis de sua implementação para a prevenção do óbito fetal, e também mostrando a importância do acompanhamento do crescimento fetal de forma longitudinal. Você pode reduzir até 24% os óbitos perinatais. E, muito importante, associar a essa avaliação o rastreamento da pré-eclâmpsia através de marcadores hoje bastante sensíveis, onde você pode ver a gravidade da pré-eclâmpsia e o momento que ela ocorre durante a atividade pré-natal, mostrando a possibilidade que essas curvas de crescimento, onde você vai ter o chamado pequeno para a idade gestacional, o restrito precoce e o restrito tardio, que você, correlacionando com padrões de fluxo das artérias uterinas, artérias umbilicais, artéria cerebral média e o ducto venoso, você pode analisar não só o crescimento, mas também o bem-estar fetal, e com isso ver se essa criança tem um risco de óbito fetal. Aqui mostrando hoje um grande algoritmo importante, usando todos esses dados ultrassonográficos, dopplervelocimétrico, de cardiografia, onde o obstetra vai ser influenciado, ele vai se basear nessas informações para a tomada da sua decisão de resolução ou não do parto. Há situações em vermelho, onde nós vamos ter resolução independente da idade gestacional em função dos agravos desses parâmetros, tanto entre 26 até 40 semanas. Há situações onde nós vamos ter uma resolução dependente da idade gestacional, dependendo dos parâmetros que você encontrou. Por isso, esse julgamento, esse trabalho conjunto obstetra, médico-fetal, é fundamental esse diálogo entre os profissionais. E as situações onde somente aponta para uma necessidade de avaliações seriadas, sequenciais, para você minimizar o impacto da prematuridade e, por outro lado, evitar a ocorrência do óbito fetal e perinatal. Aqui um exemplo hoje do que nós temos
feito e um aspecto que me mostra bastante, vislumbra um futuro muito otimista para a aplicação tanto na saúde pública quanto na saúde privada, que é o chamado cuidado híbrido presencial remoto, mHealth, na prevenção do óbito fetal. Veja que é uma paciente de altíssimo risco de restrição de crescimento e óbito fetal em função dos antecedentes, e no rastreamento do primeiro trimestre mostrava um alto risco de pré-eclâmpsia, e foi introduzido a aspirina e a enoxaparina em função da trombofilia que ela apresentava. E através desse planejamento do chamado cuidado híbrido presencial e remoto, onde a paciente era monitorada todos os dias e ela mantinha contato direto com a equipe de saúde, e onde podia ser monitorizado a pressão arterial, a presença ou não de proteinúria, os parâmetros de dopplerosimetria da artéria uterina, artéria umbilical, cerebral média, a artéria oftalmica, a estimativa do peso fetal, da circunferência abdominal, o líquido amniótico e o marcador da pré-eclâmpsia, onde você pôde, com segurança, acompanhar ambulatorialmente essa paciente, e quando esses parâmetros estavam agravados, onde houve o risco iminente dessa criança, ela pôde ser adentrada no hospital de forma segura e feito um parto, embora uma prematuridade precoce, a criança teve uma situação de um desfecho adequado, embora apresentando restrição de crescimento, porém com APGAR 9 e 10, uma evolução normal, sem necessidade de suporte de oxigênio, e a mãe evoluiu no período puerperal de forma adequada, mostrando que hoje nós podemos implementar atividades que a gente possa prevenir o óbito fetal e a morte perinatal, mostrando que esse quadro bastante sombrio, onde os fatores maternos e perinatais respondem por 75% dos óbitos infantis no Brasil. E nós temos que pensar essas situações e essas causas determinantes e de como nós podemos atuar. E aqui está o grande desafio da prática de medicina fetal do Brasil, e eu estou me encerrando, onde eu acredito que a necessidade de uma implementação de política nacional de promoção da saúde fetal é extremamente necessária. Atividades bem definidas e bem claras. Assistência pré-natal redesenhada, centrada nas necessidades individuais de cada paciente. A incorporação dos avanços tecnológicos da medicina fetal na prática obstétrica. Não estar longe disso. Promover a atuação multidisciplinar e multiprofissional em rede. Às vezes tem falhas de comunicação e nós temos que diminuir essas falhas, esses gaps que ocorrem na comunicação entre os profissionais médicos e os não médicos. Mas, fundamentalmente, e aí é muito importante que nós, como sociedade médica, como academia, como todo um corpo da medicina, nós temos que combater as disparidades no acesso a recursos especializados, que, infelizmente, é bastante presente em nosso país, e que nós temos que, infelizmente, essa disparidade é o grande responsável por parâmetros populacionais desfavoráveis que, infelizmente, nós temos no nosso país. Muito obrigado a todos os acadêmicos, muito obrigado à academia, muito obrigado, professor José Luiz Gomes do Amaral, meu amigo, a qual muito estimo, por essa grande oportunidade de estar falando com os senhores. Podemos fechar o compartilhamento de tela, por favor? Isso. Muito bem. Absolutamente fantástica essa viagem que acabamos de fazer. O exposto ilustra também os desafios, ou o maior desafio da nossa geração. As nossas possibilidades em termos de diagnóstico
as nossas possibilidades em termos de tratamento se ampliaram de tal forma que nesses 40 minutos, nem isso, nós assistimos aqui uma viagem que há algumas décadas poderia ser apenas uma viagem de ficção, né? A ciência trouxe a ficção para a realidade numa rapidez e numa intensidade inimaginável, né? E, portanto, o desafio que temos hoje é levar esse progresso, levar esse conhecimento, levar essas possibilidades a este número imenso de pessoas, como o professor Moron deixou aqui bem claro, esse número imenso de pessoas que se encontra completamente alijado dessas possibilidades, né? Então, eu penso que fica tão claro nesta palestra quais são as nossas possibilidades e o que nós temos de fazer para torná-las realidades de cada um dos habitantes desse planeta, dos seres humanos que nos cercam. Também aqui eu acho que nós temos algo bastante interessante, bastante ilustrativo, que nos faz pensar sobre planejamento em saúde. Há coisa de uma semana eu tive a oportunidade de participar de um debate na Câmara dos Deputados, onde se discutia a educação médica. E eu ponderava na ocasião que a educação médica sofre de um problema crucial, que é a falta de planejamento. Nós temos hoje 550 mil médicos em atividade no Brasil, e esses médicos aqui são produzidos sem que haja um objetivo específico para a atividade de cada um deles. Ao lado desses médicos, temos inúmeros outros profissionais de saúde que também estão sendo produzidos em larga escala, sem que haja planejamento sobre a sua atividade. Ora, ficou aqui claro, desde o início da apresentação do professor Moron, que nós podemos sim prever quais são os principais problemas que precisam ser tratados. E nós poderíamos muito bem, a partir daquilo que acabou de ser exposto, redimensionar a atenção perinatal de tal forma a poder conseguir resultados semelhantes àqueles potencialmente aqui apresentados, né? Mas não se faz isso. Nós sabemos qual é o problema, nós somos capazes de dimensionar as ações necessárias para solucioná-lo e simplesmente produzimos profissionais de saúde sem oferecer-lhes uma missão definida e, portanto, uma educação. E aí vem a questão da educação médica, uma educação dirigida para essas missões, né? Muito bom. Bom, essas são apenas algumas considerações, eu não posso me furtar de fazê-las. Eu gostaria de abrir a palavra àqueles que quisessem fazer comentários sobre a palestra do professor Moron, eventualmente fazer-lhes perguntas. Os que quiserem fazer uso da palavra, por favor, o façam. Nós temos aqui o bate-papo, o chat, né, da reunião, então podem fazer pelo bate-papo, é só levantar a mão e eu passo a palavra aos senhores. Não tenho, estou sem vídeo aqui. Sim, nós estamos ouvindo. Quem fala e... Estão me ouvindo? Não, é Saul Cipel. Saul, por favor. Caríssimo confrade. Muito obrigado, presidente. Inicialmente, eu queria cumprimentar o Dr. Moron
pela excelência da apresentação, né? E, evidentemente, cada uma das menções feitas em relação aos problemas permitiria uma aula completa. É um assunto bastante denso, né? Mas eu tenho, talvez, uma curiosidade, por não ser da minha prática obstetrícia, embora esteja próximo, vai lhe perguntar o seguinte: é muito frequente verificação de início, início de trabalho de parto precoce, em torno da 24ª, 25ª semana, desencadeado, muitas vezes, pela ruptura da bolsa. E aí fica uma questão que eu gostaria de colocar. Nesses progressos todos que a medicina fetal vem aí desenvolvendo, existe alguma possibilidade de costurar esta bolsa ou fazer algum tipo de procedimento e evitar que esse parto prematuro prossiga? Obrigado, professor Silvio. É um prazer muito grande que o senhor tenha participado dessa apresentação. Uma consideração enorme pelo senhor, tenho acompanhado o seu trabalho com muita admiração. Realmente, esse é um tema de vital importância. Infelizmente, né, houve inúmeras tentativas, mas nenhuma delas lograram resultados importantes. Quando o senhor tem uma rotura traumática, por exemplo, um procedimento cirúrgico, por exemplo, uma amniocentese, uma cordocentese, ou uma cirurgia fetal, que por uso no fetoscópio, ou abertura intencional da membrana amniótica, existe a possibilidade, e nós tivemos a oportunidade de demonstrar nas cirurgias abertas que nós realizamos, por duas teses que nós tivemos de um aluno da Escola Paulista de Medicina, que mostrou que existe um processo de proliferação da membrana amniótica. Existe o encontro de fibroblastos, onde mostra que a membrana ela reagiu e formou uma fibrose naquela local, e mostrando que era capaz de reagir. No entanto, essas ruptura prematura de membranas, elas ocorrem, na sua maioria das vezes, de uma membrana amniótica doente, onde a causa mais importante é infecciosa ou inflamatória. E aí mostra a importância de que nós ressaltamos de que toda a mulher no pré-natal ela seja avaliada, rastreada ao redor de 18 a 24 semanas, avaliando o colo uterino, para ver se esse colo uterino está normal, se tem o muco cervical que protege a ascensão de bactérias para a cavidade amniótica. E isso mostra que, se eu fizer isso de forma preventiva, eu me antecipo à ruptura prematura das membranas. E isso hoje, nos serviços universitários, serviços públicos e serviços privados, que já têm essa prática regular, eles conseguem frequentemente interromper esse processo de evolução da alteração do colo uterino, que vai culminar com a ruptura uterina. Por hora, professor, eu acredito que a melhor medida vai ser a preventiva, e a melhor forma é que nós possamos intervir através do rastreamento universal entre 18 e 24 semanas. Obrigado. Obrigado, Moron. Temos outras observações? Quem gostaria de fazer uso da palavra? Eu gostaria... Zé Luiz, está me ouvindo? Por favor, sim. Quem fala? É o Cricor. Faz favor. Cricor, por favor. Inicialmente, estão me ouvindo agora? Sim. Estamos ouvindo. Não estamos vendo, mas ouvindo. Sim. Ainda bem, né? Só gente bonita tem que aparecer. Moron, parabéns pela
brilhante disposição, como você sempre faz, e você, em 35, 40 minutos, você conseguiu nos apresentar um tratado de obstetrícia, né? E um tratado de obstetrícia agregado à saúde pública, né? Essa é a importância da sua apresentação. Eu ia fazer uma pergunta muito mais específica, mas eu vou fazer. Você deve ter ouvido falar na cirurgia fetal por via percutânea, que é aquela que é realizada sem esterotomia, né? Essa cirurgia, eu fiz essa pergunta na tertúlia passada para a doutora Neuci Zanon, que nos apresentou uma belíssima palestra também na tertúlia passada. E eu gostaria de ouvir também a sua opinião sobre essa cirurgia fetal via percutânea sem esterotomia, que é realizada, obviamente, através de fetoscopia. Muito obrigado, um prazer muito grande estar conversando com você, meu amigo Cricor, pessoa que foi meu preceptor de residência, e aprendi muito obstetrícia com o professor Cricor, e eu tenho admiração muito grande por você, Cricor. Igualmente, e eu senti essa tertúlia, esse convite do professor José Luiz Gomes Amaral, como um grande desafio para mim. Eu confesso aos senhores que eu pensei muito, eu tinha muito medo de não ser muito extensivo, mas eu tinha o dever de apresentar a Academia de Medicina de São Paulo, tudo que se fez, tudo que evoluiu na medicina fetal, um compromisso meu, e que eu acho que uma entidade secular e que tem um impacto tão importante, uma representatividade nacional tão grande, ela tem que ouvir, participar disto e ser co-participante hoje, e ela influencia muito os nossos gestores de saúde, nossos formuladores de políticas de saúde, não só no serviço público, mas no privado, e que vocês podem ter essa ideia de dimensão que hoje, felizmente, nós temos hoje uma estrutura muito bem implementada em todo o território nacional, com bons recursos humanos bem formados, e hoje tem uma possibilidade enorme de nós melhorarmos a qualidade de vida de gestantes e otimizar o nascimento dessas crianças que eventualmente têm algum fator de risco. Então, eu acho que a medicina fetal está junto com a obstetrícia, fazendo um trabalho muito bonito em nosso país. Mas, no entanto, por falta de uma política própria de saúde fetal em nosso país, nós não temos uma disponibilidade de implementação dos diferentes locais para que a gestante possa ter acesso a esses recursos. Por isso que no final, eu falei que nós temos que combater essa disparidade de acesso aos recursos de saúde especializados. Mas, entrando particularmente na sua pergunta, o estudo Mames, ele demorou 25 anos, Cricor. Ele começou com estudo animais, fez um estudo piloto nos Estados Unidos. Em 2002, já tinha 178 crianças operadas, e aí surgiu um problema muito sério, que pessoas que diziam que o risco materno era muito grande para essa cirurgia, que não era correto que essas mulheres fossem submetidas a essas cirurgias, e que, por outro lado, tinha pessoas que advogavam a questão da saúde fetal, onde você, intervindo no período pré-natal, você melhorava a questão motora, revertia uma hidrocefalia, uma herniação de tronco cerebral e melhorava o prognóstico da criança, que realmente é um fato. E tanto é que o governo americano fez o estudo Mames, um estudo muito bem desenhado, muito bem estabelecido, começou em 2003. Naquela oportunidade, nós tínhamos feito 6 cirurgias no Hospital São Paulo, da Escola Paulista de Medicina. Mas nós interrompemos o programa de cirurgias fetais na escola em respeito à situação do Mames, que começou em 2003
e a publicação foi em 2010. E a publicação foi... terminou o estudo em 2010, a publicação foi em 2011. E em 2011 reiniciamos os nossos trabalhos. Mas nós tínhamos a limitação de não ter o grampeador. E aí a escola nos permitiu desenvolver essa técnica, junto com o pessoal da cirurgia vascular, o professor Fausto me ajudou muito, e nós pudemos fazer essa técnica sem o grampeador. E essa técnica já estava provada de benefício para o feto, embora os riscos fetais, e aí nós pudemos implementar, e hoje nós realizamos ao redor de 350 cirurgias dessas crianças. É óbvio que tem o risco do futuro reprodutivo. É óbvio que nós temos o risco de uma estereotomia longitudinal, ela pode ter deiscência, ela pode ter ruptura, ela pode ter complicações, mas a gente tem que acompanhar essas mulheres de forma adequada, mas é a única técnica que tem validação no estudo randomizado, aleatorizado. Então, essa é a única técnica. No mesmo período, em 2003, na Alemanha, um pesquisador ele começou a fazer a fetoscopia. E ele teve resultados bastante díspares, e essa técnica ficou meio de lado. Aqui no Brasil, nós temos a doutora Denise, que ela começou a se implementar através de estudos em animais, e ela evoluiu, e realmente é uma técnica que ela se estabeleceu. Ela carece hoje de ter vários centros reproduzindo e mostrar que essa técnica, de fato, ela traz benefícios tão iguais, semelhantes à cirurgia aberta. E o fato mais importante é que essas cirurgias ela têm uma limitação transparietal, onde se você tiver uma hemorragia ou não tiver um acesso adequado ao feto para colocá-lo numa posição adequada, infelizmente você tem que deixar de fazer a cirurgia. E as publicações que a professora Denise tem feito, ela aponta ao redor de 30% de não realização da cirurgia em função de algum fator técnico que impede de fazer a cirurgia. Em função disso, em Houston, um grupo começou a desenvolver a chamada cirurgia fetoscópica com exposição do útero. Então, é feita uma laparotomia, você esteriliza o útero e você tem um controle maior do acesso na parede, se é feito na parede posterior ou anterior, e você sabe exatamente onde está localizada a placenta e você tem como minimizar o impacto do risco de você introduzir os trocáteres e as sondas do fetoscópio. Mas, se eu não conseguir fazer a cirurgia dessa maneira, eu reverto e faço aberta. Então, essa é a tendência hoje que está sendo definida internacionalmente. É essa técnica que nós estamos desenvolvendo na Escola Paulista de Medicina, juntamente com a neurocirurgia, o professor Sérgio Cavalheiro, toda a equipe da obstetrícia da escola está nos apoiando, e nós começamos a fazer já a cirurgia fetoscópica, mas com útero esterilizado, e ela tem mostrado ser bastante factível. E você pode, se houver, como já houve um caso, que nós não conseguimos fazer a correção adequadamente, nós revertemos e fizemos uma cirurgia aberta, porque a equipe estava preparada para fazer a cirurgia aberta. Então, eu acredito que ainda não temos respostas totalmente definidas, mas há uma tendência internacional para essa técnica. Mas isso não quer dizer que eu estou minimizando a cirurgia percutânea, em forma alguma. Nós temos que buscar implementar e disponibilizar o acesso a essas técnicas para beneficiar crianças e famílias. Eu acho que nós temos que dizer que o tempo vai mostrar, vai avaliar, vai ver, e aquilo que for melhor para o nosso paciente, e a decisão nossa tem que ser centrada no paciente, no desejo, no melhor para o paciente, e nós temos que evitar situações extremas, radicais, que isso não contribui. Infelizmente, hoje seria, eu acredito, uma situação bastante insana
alguém dizer que cirurgia aberta não deve ser realizada, porque hoje nós temos muito poucos centros treinados com cirurgia fetoscópica. O mundo inteiro faz muito mais cirurgias abertas. Poucos centros têm experiência e expertise para fazer cirurgia fetoscópica. E já existe estudo mostrando que para você preparar alguém para fazer cirurgia aberta, você precisa ao redor de treinamento de 30 cirurgias. Na fetoscópica, isso vai para ao redor de 55 cirurgias. Imagine, Crico, você treinar um a um os profissionais, necessitando que ele tenha uma expertise adequada depois de 55. Não vai ter condições. Então, eu acho que isso vai mudar muito. Eu não sei qual é a resposta, não sei qual meio, mas eu acho que a gente tem que dizer assim, os avanços que a medicina fetal trouxe têm que ser preservados, têm que ser sustentados, têm que ser mantidos. E a gente vai progressivamente fazendo as adaptações. Mas não é momento de atitudes que sejam de uma forma muito, que eu diria até um termo ruim, de uma forma assim que não seja correta, dizer que não se pode fazer. Tem que fazer com pessoas que fazem adequadamente e tem que ter o segmento como qualquer ato cirúrgico que se faz no ser humano. Obrigado, Bruno. Muitíssimo obrigado. Temos mais alguma observação? Então, Professor Moron, sim. Por favor. Parabéns pela sua brilhante exposição, sempre aulas muito completas e muito instrutivas. Só complementando um pouco em relação à questão da cirurgia por vídeo percutânea 100%, o senhor tem toda a razão. A questão do MOMS provou, comparando a cirurgia fetal aberta com pós-natal, e realmente tem superioridade em relação à cirurgia pós-natal. A cirurgia 100% percutânea é mais jovem, embora ela tenha passado pela fase animal, ela ainda não foi comprovada comparando paciente a paciente como foi na cirurgia do MOMS. Acredito que com a tendência no mundo da cirurgia cada vez minimamente invasiva, a tendência vai ser evoluir para a percutânea. E, como o senhor bem disse, a questão do treinamento é uma questão fundamental. Está saindo recente, nesses meses, um modelo, que foi feito um modelo em animal, e é um modelo que ainda não reproduz a questão 100% do feto, porque o grande questionamento é como treinar esses cirurgiões para que eles sejam 100% perfeitos na cirurgia fetal por via percutânea. Os simuladores, a meu ver, serão o futuro muito próximo, e talvez a gente consiga, num curto espaço de tempo, fazer esse treinamento e fazer com que os neurocirurgiões sejam cada vez mais envolvidos, inclusive na técnica percutânea, porque o obstetra, o cirurgião fetal, ele termina o trabalho quando a criança nasce, e em especial nos casos de espinha bífida ou de mielomeningocele, como é mais comumente conhecida, o neurocirurgião vai acompanhar o resto da vida essa criança, e é a malformação mais grave compatível com a vida adulta. Então, temos uma longa jornada junto com essa família e junto com essa criança, e o tempo dirá realmente para onde vamos evoluir. E realmente a técnica mista que o grupo americano mostrou, fazendo a laparotomia e entrando só com vídeo no útero, parece ser a que menos tem prematuridade, que é um dos problemas que a gente tem que levar em consideração quando a gente propõe uma cirurgia fetal. Então, eu só teria uma pergunta para o senhor:
qual é a sua visão da abordagem fetal, da hidrocefalia, já que a hidrocefalia é mais prevalente do que a mielomeningocele. Qual é o seu conceito, como o senhor vê? Porque a hidrocefalia nós não temos ainda tanta evidência quanto nós não temos um NOMS da hidrocefalia. Qual é a sua política e como o senhor orienta as suas pacientes em relação à ventriculomegalia fetal? Obrigada. E parabéns mais uma vez pela brilhante exposição, e só engrandece a academia. Antes da resposta do professor Boron, eu gostaria de acrescentar mais uma questão aos comentários e questão da professora Neuci Zanon. O professor Boron falou sobre telemedicina e em alguns momentos da sua palestra, na solução de falta de expertise em várias regiões, da dificuldade de treinar cirurgiões, e a cirurgia robótica nesta situação lhe parece ser algo viável num futuro não tão distante? Muito obrigado. Eu queria agradecer à professora Neuci os comentários extremamente sensatos, muito claros, e que eu concordo integralmente. Eu acho que, e vejo assim a forma muito ética que ela apresenta os seus comentários. Eu fico muito feliz de nós termos no Brasil pessoas como a professora Neuci, o professor Sérgio Cavaleiro, neurocirurgiões que arregaçaram a manga. Eles entraram no campo e eles mostraram que eles têm um compromisso com a cirurgia fetal. E é necessário que a cirurgia fetal, não importa se eu estou fazendo de mielomeningocele, de uma malformação adenomatosa de pulmão, de um teratoma sacro-oxígeo, de uma encefalocele, que coisas que a gente faz, ela tem que ser feita junto com o profissional habilitado para fazer aquela cirurgia. O médico fetal ele dá o acesso, ele dá o caminho, abre o caminho para que o cirurgião pediátrico, o neurocirurgião, ele faça a sua cirurgia como ele está habituado a fazer após o nascimento, de forma segura. Essa criança tem um momento só para fazer e fazer bem feito. Ele já nasceu com problema de saúde e ele não é motivo de experimentação. Nós temos que entrar no campo com a certeza que nós vamos conseguir fazer o procedimento e fazer com aquele profissional mais habilitado para fazer o procedimento no feto, que é o neurocirurgião ou o cirurgião pediátrico. Então, isso a gente não pode abrir mão. E aí eu convoco a Sociedade de Neurocirurgia Pediátrica, a Sociedade de Cirurgia Pediátrica a se envolver nisso. E todos os profissionais que estão nesse aspecto. Trazê-los dentro do útero conosco. Isso é muito importante. Porque não podemos ter aventuras. Infelizmente, a cirurgia fetal hoje está na mão, muitas vezes, de aventureiros. Pessoas que se acham onipotentes, que ele pode se transfigurar de um neurocirurgião. Ele pode se transfigurar com um cirurgião pediátrico. Um cirurgião cardíaco. Nós fizemos cirurgia cardíaca intraútero, de um teratoma mediastinal. Nós temos hoje a possibilidade de trabalhar em conjunto, multidisciplinar. Então, eu acho que está na hora, professor José Luiz Gomes Amaral e professor Neuci, que a sociedade, como a Sociedade Médica Brasileira, a Associação Paulista de Medicina, os conselhos, eles disciplinem o exercício da cirurgia fetal em nosso país. E que nós possamos capacitar centros de referência para fazer de forma adequada e não aventureira. Então, isso eu acho que é muito importante. Em questão da fetoscopia, o grande problema é que nós não temos instrumental adequadamente desenhado para o tamanho do feto. E nós temos tido muita dificuldade, o professor Sérgio Cavaleiro, ele tem tido muita dificuldade porque ele adapta certas instrumentais que ainda não tem. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Eu estava, o ano passado, num congresso americano, onde a Anvisa ela sacrificou o professor Belfort porque ele fez adaptações
de pinças, porque seria mais adequado fazer a adaptação daquela que tinha. Mas o FDA não tinha registrado aquela pinça. Veja, colocando ele numa situação bastante constrangedora no auditório muito grande, mostrando que a cirurgia fetoscópica ela vai evoluir, claro, mas não quer dizer que nós vamos abandonar a cirurgia fetal, que ela vai ter seu espaço. A cirurgia fetoscópica vai evoluir porque o instrumental vai ser melhor e, como a professora Nelci falou, nós vamos ter simuladores de treinamento adequado, porque nós já operamos peito de frango, operamos vários tipos de coisas que é difícil, que não respondem uma bola de basquete, usando como uma forma de você adequar uma cirurgia fetoscópica. Mas vão ter simuladores profissionais, onde o profissional vai lá, tem horas de treinamento para depois chegar no ser humano. Isso é muito importante. E entrando no que o senhor colocou da robótica, eu acho que o caminho ainda é muito mais longo. Nós não temos ainda um instrumental adequado de robótica para fazer. Pode ser um dia? Claro, como o senhor falou bem, o que nós falamos hoje, há 10, 20 anos atrás, talvez não seria possível. Hoje já é possível. Mas eu acho que a medicina evolui muito e nós temos que acompanhar essa jornada. E eu tenho tentado acompanhar essa jornada, professor José Luiz, da questão da telemedicina. Você imagina a dificuldade da gente se habituar a essa vida de conversar com o computador e você achar que está conversando com o paciente. Isso é um desafio a todos nós, acostumados a ter a história clínica, escrever o exame físico, fazer as hipóteses diagnósticas, formular os exames que a gente vai fazer, diagnósticos diferenciais, e isso hoje mudou bastante. Mas ela é um caminho que não tem volta. Não tem volta, professor. E a gente tem que se adaptar e trazê-lo na nossa vida real. Agora, o telemonitoramento, a teleconsulta é uma realidade. Esse mHealth é muito importante. A paciente tem a oportunidade de ser acompanhada 7 dias na semana e 24 horas por dia. E ela pode dar sinais de alerta de uma elevação da pressão arterial, de uma queda de saturação de oxigênio, de ter algum evento adverso, e o senhor pode se antecipar a isso e dar esse alerta para que ela possa procurar uma unidade básica de saúde ou uma unidade de pronto atendimento ou mesmo um pronto-socorro de hospital. Então, mostrando que esse caminho de um país totalmente continental como o nosso, com divergências assistenciais, com concentração de especialistas nas grandes cidades, é fundamental que a telemedicina, o telecuidado, ele seja regulamentado e seja incentivado para que seja feito. Muitíssimo obrigado. Muito bem. Temos mais alguma manifestação? Posso complementar em relação à robótica, professor José Luiz? Por favor, Nelci. Eu fiquei muito empolgada com a robótica, acabei indo para a Índia e fazendo um curso de robótica no Da Vinci, sabendo que as instituições aqui em São Paulo já têm o robô. Mas realmente eu concordo com o professor Moron, a gente ainda não está nesse ponto da gente fazer cirurgia fetal com robô. A gente tem que considerar que o feto ainda tem algum movimento e a robótica é 100% precisa, é uma coisa estática, a gente ainda não vai chegar lá num curto espaço de tempo. E só uma palavrinha em relação ao acompanhamento e a essa questão social que o senhor levantou. Nós temos uma concentração de profissionais de ultra especialistas, mas o nosso foco é o profissional ou a instituição. Nós não temos, olha o grande volume de pacientes que nós temos, 4 ou 5 centros de mielomeningocele fazendo fetal em São Paulo. As famílias têm que vir num dia para o urologista, num dia para o ortopedista, num dia para o neuro, num dia para o fisioterapeuta, no outro dia para o fisiatra. É uma coisa insana. Então, eu acredito que o nosso próximo desafio, além do treinamento para fazer a cirurgia percutânea minimamente invasiva, é pensarmos também na questão da família. Como a telemedicina avançou, quando eles tiverem que vir, que eles façam todo no mesmo dia
todas essas consultas e todos os exames. Isso já acontece nos países desenvolvidos há mais de 2, 3 décadas. Então, eu acho que os nossos desafios serão esses. Seria se colocar no lugar do outro e ver o que a gente gostaria de ver. Entra na sala 1, 2, 3, 4 e vê todos os especialistas no mesmo dia. Isso eu acho que seria uma economia de tempo para essas famílias e minimizaria muito o gasto de energia delas a longo prazo. Obrigada. Muitíssimo obrigado mesmo. Alguma outra observação? Bom, se nós não temos observações, eu gostaria de fazer mais uma vez um agradecimento, um agradecimento muito grande ao nosso caríssimo amigo, professor Dr. Antônio Fernandes Moron, agradecer-lhe a palestra. O professor Moron falou da dificuldade de nós nos habituarmos a trabalhar à distância, não é? A fazer consultas à distância, etc. Mas, do ponto de vista fazer conferências à distância, ministrar aulas à distância, se comunicar e transmitir o conhecimento, o professor Moron já domina isso com maestria. Ainda que seja sempre muitíssimo mais agradável vê-lo e estar com ele pessoalmente. Espero que muito em breve nós possamos repetir reuniões desse tipo e presencialmente. A próxima tertúlia, agora eu passo a fazer alguns avisos sobre a próxima reunião. A próxima tertúlia será com o professor Jorge Bon, será uma tentativa de volta às atividades presenciais. Nós faremos uma tertúlia resumida, com poucos participantes, em função da necessidade do distanciamento, e ela será híbrida. Portanto, nós continuaremos com a possibilidade de transmissão à distância, e ela será, como todas as demais, gravadas no canal YouTube da Academia de Medicina de São Paulo, mas teremos também a oportunidade de nos rever um pouco, ainda que em número restrito, na próxima segunda, quarta-feira, agora do mês de outubro. Hoje nós tivemos, então, o professor Dr. Antônio Fernandes Moron, a quem eu agradeço, e agradeço àqueles que contribuíram, Cipel, Neuci, o confrade Cricor, também para esta reunião. Os senhores foram recepcionados na sala da Academia de Medicina de São Paulo pelo desempenho de Antonieta Rud, pianista. Antonieta Rud foi uma das grandes pianistas brasileiras de muito prestígio internacional. Foi considerada uma das maiores intérpretes brasileiras de Beethoven e Chopin. Foi casada com Charles Miller, introdutor do futebol no Brasil, e depois uniu-se na década de 20 ao poeta modernista Menotti Del Picchia. Sua fama como concertista e sua habilidade em formar pianistas levou o maestro italiano Tabarrán e o advogado Luiz Vetterli a convidá-la para fundar o Conservatório Musical de Santos, no final da década de 20. Ela foi codiretora, professora de piano principal daquele conservatório e depois a proprietária daquele conservatório, que chegou a ser uma faculdade de música reconhecida pelo Ministério da Educação. Antes da tertúlia, nós fomos recebidos pela Barcarolle, opus 60 de Chopin, e agora eu vos deixo ao som de Antonieta Rud, que interpreta Orfeu e Eurídice, a dança dos espíritos abençoados. Com vocês, Antonieta Rud, e
e Orfeu e Eurídice. Até a próxima quarta-feira. Um fraterno, longo e afetuoso abraço a cada um de vocês.